Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo, né, do nosso capítulo 5 do Evangelho de João. Agora nós vamos entrar diretamente no estudo do texto e sem enrolações vamos só entrar no momento da história, correto? O que estava se passando no início dessa cura do paralítico, né? Jesus tinha feito o deslocamento, né, da região da Galileia para Jerusalém, né, após a cura do filho de um oficial do rei. E por quê? Porque era um momento de festa. E ele tinha que comemorar uma festa dos judeus, porém a gente não sabe se era Páscoa, se era a festa dos tabernáculos ou Pentecostes, porque não é mencionado qual dessas festas que estava ocorrendo. Importante lembrar que era dia de sábado, e isso é fundamental para que a gente entenda o motivo dos problemas que foram gerados mais à frente pela crítica que os judeus fizeram a Jesus, né? Porque ele fez essa cura no dia de sábado. Os locais que se passaram essa história foram o tanque de Betesda, né, que significa Casa de Misericórdia, e ele ficava junto, né, à Porta das Ovelhas, o qual tem 5 pavilhões. E eu já expliquei, né, o significado de pavilhões no vídeo anterior. E o outro local que ocorre a história também é o Templo de Jerusalém. Naquele tanque havia uma multidão de enfermos, né? E João cita que havia enfermos, cegos, coxos e paralíticos, né? Pessoas que estavam lá enfermas, naquelas dependências do tanque, esperavam e tinham uma esperança. Por que eles estavam lá? Eles tinham uma esperança. Eles esperavam que as águas daquele tanque se movimentassem, porque eles tinham uma crença de que aquelas águas elas eram agitadas porque descia um anjo e ele agitava as águas e o primeiro que entrasse naquele tanque era sarado de qualquer doença. E, apesar de tudo, o maior instrumento da cura deles era a fé de que ao entrar nas águas eles seriam curados. Até porque aqueles homens não viam o anjo, mas por ver se movimentando e aqueles que entravam na água eram curados, eles tinham a fé, eles sabiam e acreditavam que eles seriam curados ao entrar na água. Então, lembrando que não necessariamente era essa o que eles acreditavam era o que realmente acontecia de descer o anjo, porém a fé deles era o maior instrumento da sua cura, porque sem a fé é, é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Jesus, ao entrar nas dependências daquele tanque, ele encontrou lá, né, um paralítico que estava 38 anos com essa enfermidade. Jesus, ao vê-lo deitado, ele sabia que ele estava ali há muito tempo sofrendo com isso. E ele perguntou àquele homem: Queres ser curado? Aquele homem disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem, ele percebia que ele era muito limitado, ele sentia limitado diante dos seus problemas, ele não via saída porque ele se sentia sozinho, solitário e muito distante da sua cura. Mas Jesus se ofereceu para ele com compaixão, se ofereceu como a cura, né? E aquele homem, quando disse que não havia ninguém que o levasse, é porque ele pensava que Jesus poderia ajudá-lo a levar até a água no momento certo. Porém, Jesus ofereceu a cura pela fé em seu nome, pela sua fé em Cristo. E não foi preciso que ele entrasse na água. Jesus mesmo o curou pela sua fé. Jesus, olhando para ele, disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquilo aconteceu, conforme Jesus ordenou, né? E ele levantou, tomou o seu leito e começou a andar. Lembrando que é importante destacar que era dia de sábado quando isso ocorreu. Alguns homens, alguns homens judeus, né, quando viram aquele homem andando com o seu leito, disseram, né, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aquele homem respondeu aos judeus, né, o que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então, na verdade, aquele homem disse aos judeus que, na verdade, ele sabia, né, da lei de guardar o sábado, porém, ele estava fazendo aquilo porque ele acreditava naquele homem que o curou, porque se aquele homem fez aquela maravilha, ele era um profeta de Deus, acreditava em Jesus como um profeta, como alguém que tinha autoridade de mandar e desmandar. Então, de certa forma, ele estava transferindo a culpa, digamos assim, de ele estar andando com o leito a Jesus.
Porém, aqueles homens, quando souberam que tinha acontecido aquilo com ele, eles queriam saber quem foi o homem que o curou no dia de sábado e ainda pediu que ele andasse, ele carregasse o leito no dia de sábado. Porém, aquele homem não sabia dizer quem era, porque, na verdade, quando ele ficou curado, provavelmente ele ficou tão feliz que ele ficou olhando para si mesmo, ele ficou tão feliz que acabou se distraindo por um momento e Jesus havia se retirado, né? E havia muita gente ali. Esse foi o motivo de Jesus se retirar, porque Jesus não poderia fazer uma multidão naquele momento. Então Jesus se retirou porque havia muita gente e ele precisava fazer outras coisas e é, chamar uma multidão naquele momento poderia trazer outras coisas que não era necessário naquele momento. Mais tarde, aquele homem foi no templo também, encontrou Jesus e Jesus disse a ele: Olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquele homem, depois de conhecer a Jesus, entender realmente quem foi o homem que o tinha curado, ele disse aos judeus que aquele homem que tinha feito a cura de sua enfermidade foi Jesus. Então os judeus começaram a perseguir, porque ele fazia essas coisas no sábado, porque Jesus curava no sábado. Mas quando aqueles homens o perseguiam, Jesus disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, algo que a gente vai ver mais à frente, essa frase é fundamental para entender o próximo subtítulo, né, do capítulo. Jesus disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Jesus quis dizer que ele faz o que o pai faz. Ele apenas estava reproduzindo o que ele via o pai fazer, porque se Deus fazia, era porque ele tinha que fazer, porque era o filho de Deus. Então, ainda mais aqueles homens procuravam matá-lo, porque ele não só estava violando o sábado, mas, segundo aqueles homens, ele não tava só violando o sábado, mas ele dizia que Deus era seu pai, né? E sendo assim, ele se fazia igual a Deus, que por se dizer filho de Deus. Então, pessoal, essa parte aqui é fundamental para que a gente possa entender a próxima parte do título, a próxima parte do subtítulo, né? O próximo capítulo. E a gente vai conseguir entender melhor porque Jesus explica a sua missão, o porquê daquilo está ocorrendo. Então, valeu, até o próximo vídeo.